Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade à programação do GEAL e vamos falar um pouquinho sobre a matéria que nós estávamos designadas para falar no Livro dos Espíritos, que são as questões 132 e 133, que estão no capítulo 2º e que trata da encarnação dos espíritos. E então, Kardec pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem que são dois objetivos. Um deles é para o progresso do espírito, porque nós sabemos, né, então, que nós fomos criados todos simples e ignorantes e temos um objetivo final da nossa criação, que é o nosso aperfeiçoamento. Quando nós formos espíritos puros, aí nós teremos cumprido esse programa que Deus estabeleceu para nós. E então, por isso é que, quando a gente fala de encarnação, nós estamos falando basicamente de reencarnação, porque para atingir esse objetivo, né, de sermos criados simples e ignorantes, e fazermos um longo caminho de aperfeiçoamento, desenvolvendo a inteligência e a moralidade, este longo caminho certamente não poderia ser obtido, alcançado numa só encarnação. Por isso que o Senhor, né, Deus, na sua sabedoria, nos criou simples e ignorantes, né, e determinou que nós, então, reencarnássemos várias vezes para termos sucessivas experiências e fôssemos, então, nessas sucessivas experiências, desenvolvendo a inteligência e os dons morais. Não é à toa que Jesus, né, naquela formosa passagem do encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus aborda claramente essa questão da reencarnação. Ele diz, então, que ele foi procurado por Nicodemos, que era um senador judeu, e ele disse para Nicodemos claramente: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos ficou surpreso e perguntou: mas como assim? Como é que um homem velho pode renascer, né? Ele pode voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus disse: não, é preciso que ele nasça da água e do espírito. E essa questão de nascer da água, né, foi reinterpretada, né, pela Igreja Católica e pelas demais igrejas reformistas, de que essa renascer pela água seria a água do batismo, né, que a pessoa, então, se livraria dos seus pecados e teria uma nova vida. Mas não, mas na verdade, esse ensinamento de Jesus, que é preciso renascer pela água e pelo Espírito, é porque naquele tempo, né, pelos conhecimentos parcos de ciência, sempre se acreditava que a água fosse o grande elemento gerador da vida. E então, por isso é que Jesus faz menção à água. Quer dizer, ele quis dizer que é preciso que nós passemos por várias reencarnações, renascendo com corpos, né? Nós, espíritos, renascendo em vários, em variados corpos,
para então irmos desenvolvendo a nossa inteligência e a nossa moralidade. E então, aqui também, esse assunto, né, é tratado muito bem aqui no capítulo 4 do Evangelho, que tem o mesmo título. O item 25, o título é Necessidade da Encarnação. E esse título aqui vem corroborar, né, o que está escrito, está explicado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, na questão que nós citamos. No Evangelho, na necessidade da encarnação, Kardec pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Né? E a resposta é muito clara: não. A encarnação é necessária a bem deles, quer dizer, a bem das criaturas, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, aqui é que há a diferença, né, que fica estabelecida a diferença dos caminhos dos variados espíritos. Por quê? Na liberdade de proceder, nós exercendo o nosso livre-arbítrio, e muitas vezes de forma equivocada, nós então contrariamos as leis de Deus. E em contrariando as leis de Deus, nós temos que retificar aquilo que nós fizemos errado. Porque nós temos a liberdade de escolher, mas temos a responsabilidade, temos que arcar com as consequências dessas nossas escolhas. Então, quando nós fazemos as nossas escolhas equivocadas e erramos, aí então nós temos reencarnações penosas, dolorosas, para consertar aquilo que nós fizemos errado, ou para fazer aquilo que nós devíamos ter feito e não fizemos. E então, aquilo que é esta caminhada do espírito, que seria de provas, se ele fosse sempre pelo caminho correto, né? Ele passaria pelas vicissitudes da vida terrena para se desenvolver a inteligência, para se fortalecer e para ter o mérito das conquistas que ele obtiver. E quando ele erra, e então tem que retificar o erro, aí então a encarnação se torna uma expiação. Então a expiação é a reencarnação com sofrimentos, com lutas para consertar aquilo que foi mal feito. Nós costumamos dar um exemplo, né, sobre essa questão, de que quem sabe costurar sabe que é muito, muito pior a gente desmanchar uma peça que já está pronta e refazer e recosturar, do que costurar uma peça nova. Porque quando a gente desfaz a costura, ficam as marquinhas no tecido, né? E a gente não tem a mesma liberdade de criação do trabalho se desenvolver como a gente gostaria, porque já é uma peça, um pedaço de pano que já foi
usado, já foi manipulado, já foi feito, é uma, né? E então, quando nós temos que refazer em cima disso, em vez de ser um pedaço de pano novo, que é muito mais fácil, então este refazer é mais trabalhoso, mais penoso. E então, continuando aqui, né, no Evangelho, São Luís, esse texto aqui é de São Luís, as explicações sobre a necessidade da encarnação são de São Luís. E ele, então, diz o seguinte, que qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, porque depois de alcançado um determinado estágio evolutivo, a encarnação, né, em corpos de carne já não é mais necessária. Porém, nós ainda estamos, né, todos ainda nesse estágio. E aqui, quando nós falamos de justiça, né, da reencarnação, da liberdade, da igualdade de oportunidades, né, nós vemos como a doutrina espírita é consoladora, porque só esta explicação da reencarnação com o objetivo final da perfeição, né, perfeição relativa que os espíritos, nós espíritos criados por Deus, podemos conseguir. Então, esta explicação nos dá uma visão ampla da vida. Então, nós compreendemos melhor, aceitamos melhor as vicissitudes todas. Porque se ou são provas, né? E nós sabemos que a vida é cheia de lutas, cheia de dificuldades, são as provas, né? Porque o aluno um professor só pode considerar um aluno aprovado quando ele, depois de ter aprendido, ele faz uma prova para mostrar que ele aprendeu. E então, nós passamos pelas provas da vida, né, para sermos testados e crescermos. E é muito interessante quando nós falamos sobre essa questão das provas, que nós, muitas vezes, passamos por determinadas dificuldades de forma contínua, né? Certas dificuldades, até as pessoas costumam brincar, isso aqui só acontece comigo. Acontece porque este tipo de prova, este tipo de circunstância, é uma circunstância que a pessoa precisa vencer ainda, né? Aquele desafio. E então, ele é posto à prova seguidamente para vencer o desafio e crescer e continuar a sua caminhada evolutiva. Né? Só quando nós falimos nas provas, então, né, que nós lembramos que temos que refazer, aí aquela circunstância se torna uma expiação. E aqui na mesma questão, voltando aqui à questão 132 do Livro dos Espíritos, né, sobre o objetivo da encarnação, então, o primeiro objetivo que os Espíritos mencionam é o progresso. E depois que pela encarnação, nós, Espíritos, somos convidados a dar a nossa contribuição para o funcionamento do universo. Então, diz aqui,
É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, e tem aqui a explicação, a notinha de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Porque nós somos devedores da vida. Nós fomos criados por Deus e são-nos dadas as mesmas chances que são dadas aos outros espíritos, aos demais espíritos, e nós, quando nós analisamos a vida, né, nós vemos que nós somos grandes devedores, porque nós recebemos muito mais do que damos. Então, nós precisamos trazer a nossa contribuição também para o bom funcionamento do universo. Então, nisso é que a gente lembra da questão dos talentos, né? Da parábola dos talentos. Jesus contou a história que um trabalhador, o patrão distribuiu os talentos, né? Eram moedas, e para vários trabalhadores, né? E aqueles que aplicaram, né? A quem aplicou mais, rendeu, aqueles talentos renderam mais. Quem aplicou menos, o talento rendeu menos. E aquele que enterrou o talento não rendeu nada e o Senhor ficou muito aborrecido com ele. Por quê? O talento são as facilidades que nós recebemos da vida e que têm um objetivo. Nós somos devedores da vida. Se nós tivermos a oportunidade das facilidades materiais, do desenvolvimento da inteligência, tudo isso nos torna grandes devedores da vida. Então, nós precisamos, o nosso comportamento tem que ser sempre no sentido de nós contribuirmos para o benefício geral da sociedade. Cada um de nós fazendo o que lhe cabe, o que pode, né? Mas sempre se esforçando, sempre tendo este objetivo maior. E, finalmente, aqui a questão 133, Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então, a resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Aí tem a subquestão: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Aqui a resposta dos espíritos: eles chegam mais depressa ao fim. Demais as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, essa questão é muito interessante, né? Kardec pergunta, né? Mas então qual é a vantagem do espírito, se o espírito logo segue o caminho do bem, né? Por que ele não foi isento dos sofrimentos e das lutas da vida, né? Muito bem, ele não é isento porque Deus é absolutamente justo. Então, nós todos temos as oportunidades iguais. Agora, aquele que erra pouco, né, que opta por seguir as leis de Deus, ele alcança o objetivo mais cedo. Isso me faz lembrar, quando eu era mais jovem, eu tinha muita dificuldade em entender
a parábola dos trabalhadores da última hora, porque eu não entendia por que é que os trabalhadores da última hora receberiam o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora. Que pagamento era este, né? Este pagamento, né, que Jesus fala do pagamento, é uma figura, né, para ele explicar o quê? O pagamento do trabalho da lavoura é a evolução espiritual. E então, nós somos os trabalhadores da última hora, né, porque estamos aqui ainda encarnados num mundo de provas e expiações, em grandes dificuldades, ainda mais nessa fase, né, difícil que todos nós estamos passando, que nos faz refletir muito. Nós somos os trabalhadores da última hora e se nós vencermos, né, os desafios desta última hora, o nosso pagamento, quer dizer, nós vamos receber, né, a alegria do progresso espiritual, que aqueles que já vieram antes de nós e já caminharam mais rapidamente, eles já conseguiram. Então, é o mesmo pagamento, este pagamento é o progresso espiritual com toda a felicidade que esse progresso traz, né? Então, quando nós erramos, né? Então, para finalizar, né? Nós complicamos o nosso caminhar, é que então nós ficamos presos nesta fieira das expiações, né? Porque vamos errando reiteradamente, temos que corrigir, então corrigimos um pouco, mas erramos mais, né? Nós somos como aquela pessoa que está sempre muito endividada com cartão de crédito, né? E então ela paga um pouco, mas também faz mais compras. Então ela está sempre com dívida, né? Ela não quita aquilo, porque o comportamento continua equivocado. E sobre essa questão do comportamento equivocado, a gerar expiações, a gerar reencarnações difíceis, nós temos aqui no livro Justiça Divina, né, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, tem um capítulo 23 que chama Na Luz da Reencarnação. E o Emmanuel fala coisa muito interessante. Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Então, abusamos ontem, somos doentes hoje. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Usamos mal a nossa capacidade motora, né, todas as possibilidades de um corpo sadio para o vício, para os abusos, para prejudicar os outros. Então, temos as dificuldades físicas hoje. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas, né? O mau uso da inteligência. Então, o mau uso da cultura, o mau uso da inteligência para causar prejuízo aos outros. Então, a gente reencarna, né? Sem a possibilidade de externar a inteligência, que nós sabemos que a inteligência é do espírito. Mas, e ele não perde, mas o espírito inteligente.
uma reencarnação expiatória, né? Ele estará com o corpo, né? Com seu cérebro, com seu sistema nervoso, que lhe impossibilita ele manifestar a sua inteligência. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Hoje, a pobreza, às vezes a miséria, né? Ontem foi o desperdício, o abuso, né? Muitas vezes com o egoísmo e muitas vezes prejudicando os outros. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas, né? Nós sabemos que o cadinho doméstico é onde, então, se reencontram, né, esses espíritos que têm que se afinizar novamente, que têm que fazer um esforço de aproximação. E é sempre uma convivência difícil, penosa, né? Nós sabemos disso. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então, veja bem, né? Muito claro aqui Emmanuel nesse texto, né? Que nós vemos, nós podemos detectar, né? Nas provas e nas tentações que nós temos hoje, né? O que ainda nos falta para nós nos aperfeiçoarmos. Né? Basta que nós olhemos para nós mesmos. Por isso é que a recomendação é o conhece-te a ti mesmo. Nós temos que olhar para nós mesmos, né? E vermos as nossas dificuldades e detectarmos que é ali que nós temos que trabalhar, né? Para superar aquela falha. Então, ele diz aqui, a perfeição é a meta, a perfeição espiritual é a meta. Ela será alcançada através da reencarnação. E essa reencarnação pode ser, todas essas reencarnações serão mais fáceis, né, se nós errarmos menos, se nós respeitarmos as leis de Deus que estão na nossa consciência. Quando nós erramos, nós temos que retificar. E então, a nossa reencarnação torna-se mais difícil. Então, está tudo no âmbito da nossa vontade, das nossas escolhas. Nós sabemos tudo isso, né? Os bons espíritos nos trouxeram através da codificação e continuam a nos trazer, né? Os bons espíritos, com as suas mensagens, com as suas lembranças, né? Sempre nos lembrando para a necessidade da nossa luta constante, visando o nosso aperfeiçoamento. Então, que nós possamos lembrar disso, né? Qual é o objetivo da encarnação e que esse tema, né? Nos faz inevitavelmente lembrar, né, dos tempos difíceis que nós estamos passando atualmente, essa grande dificuldade coletiva, né, que nós estamos sendo chamados a nos voltarmos para dentro de nós, para, confinados, nós termos a oportunidade de analisarmos e de modificarmos os nossos parâmetros de comportamento, os nossos valores e de realmente, então, fazermos a opção segura e correta pelo Evangelho de Jesus, que nos mostra o caminho. E que nós possamos, então,
confiantes na ajuda de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, nós possamos continuar a nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe.